Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Quero falar um pouquinho hoje sobre aquilo que vence o mundo, meu irmão. O que é que vence o mundo? Ah, pastor, é eu ter bastante dinheiro. O que é que vence o mundo? Ah, é eu ter uma mesa farta, né? Isso é tudo muito bom, mas isso não vence, meu irmão. Quero falar um pouquinho hoje sobre fé, né? 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence. Vamos falar junto? 1, 2, 3. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunhos: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Só até aí. Mas eu quero basear a palavra hoje em cima de que o que vence o mundo é a nossa fé. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode vencer o mundo. Amém? Amém? Às vezes a gente se acha tão debilitado, meu irmão, tão fraco, né? E os ataques são tão violentos sobre a gente. Mas a Bíblia, ela é categórica em dizer que você tem a capacidade de vencer o mundo. Nós temos que entender, meu irmão, que quando a palavra fala sobre a questão do mundo, não está falando apenas de coisa, porque atrás de tudo isso, meu irmão, há um sistema, há um domínio, há toda uma situação que vai escravizar o mundo, que vai escravizar as pessoas. E a Bíblia fala que quando você nasce de novo, você tem a capacidade de romper essa situação que te escraviza. Tem a capacidade de romper isso. Como podemos, meu irmão, ver? A palavra diz que o que vence o mundo é o quê? A nossa fé. Amém? Então o que é que vence o mundo? Não é a tua capacidade, não é a tua inteligência, não é a tua condição financeira. O que vai fazer você vencer não são essas coisas, meu irmão.
a Bíblia é categórica, ela fala que o que vence o mundo é a fé. Amém? É uma palavra, meu irmão, tão pequena, apenas 2 letrinhas, fé, F-I-E, fé, tão pequena, mas por trás dela, meu irmão, há uma força maravilhosa. Por trás dessa palavra fé, meu irmão, há algo extraordinário. Há algo, meu irmão, que é muito poderoso, capaz de operar coisas, meu irmão, que os nossos olhos nunca viram. A fé, ela tem a capacidade, meu irmão, de mover situações que a gente vai ficar de boca aberta, de queixo caído. A fé, ela tem a capacidade de curar você. Amém? Ela tem a capacidade. Meu irmão, homens, né, usados por Deus nesse nível, existem, meu irmão, níveis de fé que acontecem coisas extraordinárias, né? Existem homens, meu irmão, que já ressuscitaram. Estava vendo uma palavra hoje, né, de um cara falando, de um pessoal lá da África, né, uns pastores que já ressuscitaram 5, 6, 7 pessoas, meu irmão, trouxeram ele dos mundos dos mortos para a vida novamente. Então a fé, você pode vencer a doença através da fé. Amém? Meu irmão, se tem uma coisa que é muito ruim, é você viver debaixo de enfermidade. É muito ruim isso. Porque isso rouba o teu vigor físico, rouba o teu ânimo, rouba a tua alegria, né? E a Bíblia diz, meu irmão, que a fé, ela tem a capacidade de curar pessoas doentes. A Bíblia está cheia de testemunhos assim, né? Você vai ver lá, os discípulos faziam milagres extraordinários. Pedro passava assim, meu irmão, e as pessoas criam tanto nisso, criam tanto que Deus estava nele, que a sombra dele passava sobre os enfermos, e eles iam se levantando. Cegos, meu irmão, de nascença, eram poderosamente curados. Uma vez estava lendo um livro do pastor T.L. Osborne. Se você tiver a oportunidade, meu irmão, um dia, compra esse livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Compra esse livro do T.L. Osborne. Era um livro grosso assim, ó. É um americano, T.L. Osborne. Já morreu acho que há uns 4, 5 anos atrás. Mas como esse homem era usado nessa área, meu irmão, de cura. Ele conta num dos testemunhos que ele estava, se eu não me engano, na Índia ou na África, eu não sei aonde, e trouxeram para ele uma criança, né, que não tinha o globo ocular, ela não tinha os olhos, meu irmão, nasceu sem olhos. Havia um buraco nos olhos dela, na face dela. E trouxeram essa criança para T.L. Osborne. A Bíblia, o livro diz que ele pegou essa criança, meu irmão, e ele levantou ela para o céu e começou a orar ao Senhor, e de repente a face da criança começou a se movimentar, meu irmão, a se movimentar, e os olhos vieram de dentro da cabeça e apareceram os olhos, e a criança voltou a enxergar na mesma hora. Isso é maravilha, meu irmão. E tudo isso é feito pela fé. Amém? A fé, ela tem o poder de libertar
pessoas que estão oprimidas. Estou falando isso, meu irmão, porque Deus pode usar você para fazer isso. Amém? Nós estávamos tendo célula segunda-feira, terça-feira, e entrou uma irmã lá, né, da outra igreja, e no final nós fomos orar, e eu falei quem que queria receber a oração. A irmã veio, eu não conheço a irmã assim, só de vista, né, e eu não sabia o que a irmã estava vivendo, né, e eu comecei a orar por ela, né, depois eu estava indo, eu estava conversando, eu e a Patrícia, e eu, né, falando para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu ore? Qual que é a necessidade dela? Eu não sei, eu não a conheço, Senhor. E eu comecei a orar por ela, e ligado aqui no mundo espiritual, buscando a direção do Senhor. Senhor, fala comigo, o que eu tenho que falar, o caminho que eu tenho que andar. E comecei a impor as mãos sobre ela, e comecei a orar na dependência de Deus. Depois que eu terminei de orar, ela foi conversar com a Patrícia e falou assim: tudo que o pastor orou, eu estou vivendo, foi algo extraordinário, eu estou saindo daqui mais livre, mais leve, mais liberta. Eu não sabia de nada, meu irmão, mas a fé fez eu fez eu entender a necessidade dela. Então, você pode ser usado para libertar pessoas. Você pode ser usado, meu irmão. A fé provoca a libertação. A fé ressuscita mortos, como eu falei, meu irmão. Quem sabe, pensou? Você entrar num velório, meu irmão. Eu fico imaginando um negócio desse, meu irmão. Eu fico imaginando, Senhor, será que eu teria coragem de fazer um negócio desse? Pensou, meu irmão, você entra num velório, familiar chorando, e você está lá, né? E de repente, o Espírito Santo, né, vem sobre você e fala assim: impõe as mãos sobre ele, e fala para ele levantar agora. O que você vai fazer, meu irmão? Você imaginou um negócio desse, meu irmão? Se você tiver fé, meu irmão, você vai chegar naquele caixão e vai falar: Joaquim, levanta-te daí, em nome de Jesus. Meu irmão, se for de Deus, o Espírito vai voltar para dentro dele, e ele vai sair daquele caixão. Você imagina, meu irmão, o que isso pode provocar numa sociedade? Isso acontecia, meu irmão, na igreja primitiva. Isso acontecia. A fé, ela pode trazer esperança, meu irmão, aos que não têm esperança. Tudo isso a fé pode fazer. Só que há, meu irmão, um segredo. A fé só pode existir, segundo esse texto que nós lemos aí, naqueles que são nascidos de Deus. Ah, pastor, não é todo mundo que pode ter fé? Não, não é. Quem é que pode ter fé? Só quem nasceu de novo. Pelo menos é o que o texto diz, né? Olha lá, ó. O que é nascido de Deus vence o mundo. Então esse é o segredo, meu irmão. Como é que nós fazemos para ter essa fé? É quando você tem uma experiência de novo nascimento. Quando você nasce da água e nasce do Espírito. É quando você reconhece que você é pecador, que você está afastado do Senhor, que você não pode viver sem Ele, e você chega diante dEle, confessa os seus pecados,
Fala: Jesus, entra no meu coração e me transforma numa nova criatura, num novo homem, numa nova mulher, num novo jovem, num novo adolescente. Muda a minha mente, muda o meu coração, muda, arranca de mim todo o pecado e me lava no teu sangue. Passa teu sangue sobre mim agora e me perdoe, Senhor, e eu te recebo como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Aí você nasce de novo. Aí a Bíblia diz que naquele momento o Espírito Santo coloca uma medida de fé no teu coração, meu irmão. Amém? Então, só quem é nascido de Deus é que verdadeiramente tem a fé. Porque a fé, meu irmão, a fé ela é sobrenatural. A fé ela não é natural. A fé ela não é desse mundo. A fé é do mundo de Deus, meu irmão, amém? Por isso que a Bíblia diz, meu irmão, que existem coisas que para o homem é loucura. É loucura, a pessoa não entende. Por que você faz isso? Por que você vive desse jeito? Por que você tem esses posicionamentos? A Bíblia fala, meu irmão, que é loucura. O homem natural não entende. O homem natural não entende, meu irmão, porque você faz certas coisas. Porque ele é da terra. A Bíblia diz o quê? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a fé, ela não é daqui. A fé é dos céus. Então quando você nasce de novo, aquilo que é do céu vem morar dentro de você. Amém? Aí a Bíblia diz, meu irmão, que você não é mais uma pessoa carnal. Você é uma pessoa espiritual. O Watchman, ele tem um livro, O Homem Carnal. Como que é? O Homem Carnal, o Homem Natural, o Homem Carnal e o Homem Espiritual. Ele fala sobre esses três tipos de homens. Então, meu irmão, esse é o segredo. Então, a fé só pode existir, meu irmão, se Deus for real na nossa vida. Olha, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai ter esse nível de fé só de você vir para a igreja, não, viu? Não, pastor, já estou indo na igreja. Tá? Você já está no caminho. Tá? Está sentando, está ouvindo, você está no caminho certo. Mas o negócio tem que acontecer dentro de você, meu irmão. Amém? Essa semana o Natan estava falando para mim assim: pai, vai ter batismo, nós vamos batizar, em nome de Jesus, nós vamos batizar 10 pessoas até dezembro. Quem crê, meu irmão, fala amém. Aí eu estava conversando com ele, falei assim: ei, você vai se batizar? Ele falou: eu vou. Eu falei: mas você já nasceu de novo? Ele falou: eu já. Né? Eu falei: se você já nasceu de novo, eu te batizo. Eu falei para ele, falei assim: não adianta você estar na igreja. Não adianta você estar só tocando na igreja. Falei: você tem que nascer de novo, Natan. Jesus tem que entrar no teu coração, mudar teu comportamento, mudar a tua vida. Você tem que ser um exemplo. Jesus tem que morar dentro de você, Natan. Amém, irmão? Então não basta vir para a igreja. Deus tem que ser real na nossa vida. Isso quer dizer, meu irmão, que quando nascemos de novo, recebemos de presente o quê? A certeza
de que seremos capazes de vencer o mundo. Então, meu irmão, quando você nasce de novo, Deus dá um presente para você. Fala assim: Jô, até agora, Jô, você não conseguia vencer o mundo, você vivia caindo, vivia, na sarjeta, mas agora eu quero dizer para você que a partir de hoje você começa a vencer o mundo. Então Deus dá de presente para você isso, meu irmão, a capacidade de vencer o mundo. Meu irmão, quando você está debaixo do pecado, você não consegue vencer o mundo, porque você é escravo do pecado. Lê lá Romanos, acho que é Romanos, 8:1, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Cadê? Vamos ler direito. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu irmão. Olha, para você aprender. Você nunca mais vai esquecer. Amém? O que é o pecado? Amém? Marca aí, grava aí. Pecado é uma força de lei que opera dentro de você. Quando Adão pecou, ele transmitiu para toda a humanidade o gene do pecado, a natureza pecaminosa. Meu irmão, pode nascer bonito que for, ou pode nascer com cara de joelho. Tem criança que nasce com cara de joelho, né, meu irmão? Tem uns que nascem que é lindo, meu irmão, tem outros que é meio feinho. Mas não importa. Lindo ou feio, é pecador. Nasce com o pecado dentro dele. E quando ele for grande, ele vai manifestar. Porque é uma lei. É uma lei, meu irmão. Sabe o que é lei? Por exemplo, existe a lei da gravidade. Tudo que eu jogo para cima, cai. Tudo que eu jogo para cima, cai. Por que cai? Hein, ô Alice? Por que eu jogo para cima e cai? Você já aprendeu isso na escola? Já? Porque tem uma força, Alice, na terra, que tudo, ela puxa as coisas. Então tudo que você joga, cai. Isso é uma lei. Mas quando você ultrapassa, meu irmão, a atmosfera e você quebra essa lei, ela não te puxa mais. Porque você entrou debaixo de uma outra lei. Assim acontece em Cristo Jesus. Enquanto você não aceita Jesus como teu Senhor, o que acontece? Você está debaixo da lei do pecado. Você não consegue resistir ao adultério. Você não consegue resistir às coisas erradas. As coisas erradas, meu irmão, vence você porque você não tem força para vencer. Você luta, você vai daqui, vai de lá, mas você está lá de boca, porque aquilo te domina. Mas aí quando Jesus entra no teu coração, meu irmão, e transforma você num novo homem, numa nova mulher, e te ensina, e você deixa, isso é importante, você permite que Ele trate de você. Quando Ele entra de você, a lei do pecado, segundo Romanos capítulo 1, pumba, é rompida. Aí você entra debaixo de uma outra lei. Qual que é? A lei do Espírito e da vida. Aí o pecado vai vir, meu irmão, vai vir gigantão em cima de você, e aí quando ele bater em você, ele vai ver que ele não consegue pegar mais você, porque você não é dominado mais por ele. Porque você está debaixo de uma outra lei.
Então é nessa outra lei em que a fé domina. Amém? Tá entendendo, meu irmão? Então, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a capacidade de vencer o mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. O pecado, presta atenção nisso. Isso está escrito no livro de Romanos. O pecado, ele tem que ser um acidente na tua vida. Se você é uma pessoa que vive pecando, alguma coisa de errado aconteceu com você. Ou melhor, não aconteceu nada com você. O pecado é um acidente. Porque nós estamos vivendo no mundo, nós vamos pecar, meu irmão. Mas o pecado não pode ser um hábito. Ele não pode ser um hábito na tua vida. Ele tem que ser um acidente. Você pecou porque, né, aconteceu alguma coisa, você deu um vacilo, né? Mas, meu irmão, ninguém tropeça e cai na cama de uma mulher. Sim ou não? Ninguém faz isso. Adultério é premeditado. Você primeiro dá uma flertada com a pessoa, dá aquele olharzinho, aquele olhar 43, dá uma com a sobrancelha assim, ó. Né? Depois uma conversinha boba daqui, e né, e outra de lá, e pá, e o adultério acontece. Então é premeditado. Agora existem coisas que você está ali e de repente no calor do negócio, aí aconteceu. O que você vai fazer? Pedir perdão. Amém? Pastor, como você pode me provar que a fé vence o mundo? Como que eu posso te provar, meu irmão? Pelo testemunho de pessoas que viveram e experimentaram a vitória sobrenatural. Hebreus capítulo 11 vai te dar uma lista de homens que venceram o mundo pela fé. Chega na tua casa, lição de casa, marca aí, meu irmão, lição de casa. Lê Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Lá vai falar sobre vários homens, Gideão, Abraão, vai falar sobre muitos homens, meu irmão. Todos eles venceram pela fé. A Bíblia diz, o texto vai chegar no final e fala assim: o mundo não era digno desses homens. Então, meu irmão, a vitória, por exemplo, a vitória de Davi, meu irmão, sobre Golias, foi algo de fé. Pensa, meu irmão, Golias era um ruivo, que cuidava de ovelhas. Davi, meu irmão, ele não tinha uma postura física, porque se você for estudar, Davi tinha outros irmãos. Os outros irmãos de Davi, todos eram guerreiros de Saul. Todos eram homens fortes, homens postados, homens, né, preparados para a guerra. E quem era Davi? Pastor de ovelha. Ficava lá, meu irmão, catando o cocô das ovelhas, limpando o curral. Quando Samuel chega lá, meu irmão, né, para escolher um rei, que Deus fala para ele: vai na casa de Jessé, que eu vou levantar um homem lá. Samuel chega lá, meu irmão, e quando ele olha para os filhos de Jessé, fala: certamente é esse daqui, ó. Por quê? Porque o cara tinha cara, mas não tinha fé. Aí Deus falou: não é esse.
Aí ele olha para outro, não, é aquele ali. Não, não é. Aí fala para Jessé, mas não tem mais nenhum aqui não? Aí Jessé vai lembrar, fala assim, não, mas tem um ainda, está lá atrás das malhadas. Vai buscar ele lá. Quando ele chega, Deus fala para ele assim, eis aí o rei de Israel. E quando ele vai enfrentar Golias, meu irmão, pensa num homem. A Bíblia fala que existiam os Anaques, um homem de quase 3 metros de altura, meu irmão. O escudo dele parece que pesava, acho que 50 quilos. A lança, você imagina, meu irmão, o tamanho da mão desse homem. Você imagina, Marcos, um tapa na tua orelha de um homem desse aí. Arrancava a cabeça com tudo, meu irmão. Meu irmão, o homem deu maior que isso aqui, meu irmão. Isso aqui deve ter uns 3 metros de altura, ó. Quase dessa altura. Um homem desse devia pesar o quê? Uns 250 quilos. E Davi, meu irmão, quem é você para afrontar o exército de Deus vivo? Hoje, os corvos vão comer sua carne. Isso é fé, meu irmão. E os historiadores dizem, meu irmão, que Davi tinha tanta fé, que quando ele foi enfrentar Golias, ele levou 5 pedrinhas, 5 pedras. Porque dizem, né? Isso não está na Bíblia, tá? Dizem que Golias tinha mais 4 irmãos. E Davi estava pensando assim, vou matar ele, se os 4 virem, tem mais uma pedra para cada um aqui. E com uma pedrada, meu irmão, o que derrubou Golias não foi a pedra, foi a fé. Bem na cabeça, meu irmão, bem aqui, ó, pá! Diz que quanto maior a árvore, maior é o tombo. Pum! Ele arrancou a espada e cortou a cabeça dele, meu irmão. Isso é fé. Amém? Você tem, meu irmão, que enfrentar. Não adianta, meu irmão, se esconder. Amém? Não adianta se esconder, meu irmão. Não adianta ficar pedindo para os outros orar para você. Você precisa enfrentar os teus gigantes. Qual que é o teu gigante, meu irmão? Cada um tem um gigante. Para um é a pornografia, para outro é os vícios, para outro é a preguiça. Sabia que a preguiça às vezes é um gigante, meu irmão? Porque para levantar da cama é uma luta. Para ir trabalhar, então, para outros é a comida. A comida é um gigante. Não consegue ficar sem comer. Fala para ele fazer um jejum, misericórdia, é a morte. Então qual que é o teu gigante? Você tem que enfrentar ele. Não adianta, meu irmão, esconder. Não adianta, você tem que enfrentar os teus gigantes. Você tem que enfrentar ele e falar assim, em nome de Jesus Cristo, eu vou vencer você. Em nome de Jesus, eu vou vencer, eu não vou fugir mais. Amém? A fé te faz vencer gigantes. Fala assim, eu vou enfrentar os meus gigantes. Meu irmão, quem já teve depressão aqui, sabe o que eu estou falando. A depressão muitas vezes é um gigante na vida das pessoas. Eu já tive depressão, meu irmão. E eu sei quando a depressão está rondando a minha vida. Eu sei os sintomas dela. E quando eu percebo que ela está rondando, meu irmão, eu falo assim, não vem não.
Em nome de Jesus Cristo. E eu já sei como lutar, meu irmão. Já sei como guerrear, e já começo a falar em línguas, e começo a declarar a palavra, e começo, meu irmão, ali, e ó, vai embora. A fé faz você derrotar gigantes, amém? Josué enfrentou situações, meu irmão, que nunca havia vivido, e ele as superou. A fé te faz, meu irmão, enfrentar situações difíceis. São situações difíceis, meu irmão, que vão lapidar a nossa fé. E fazer de você, meu irmão, uma pessoa diferente, com reações, palavras e atitudes diferentes. Então Josué, meu irmão, enfrentou situações que ele nunca havia enfrentado. Josué, meu irmão, ele assumiu um povo. Sabe o que é, meu irmão? Uma coisa é você assumir uma liderança de alguém fracassado, de alguém que não deu certo. Uma coisa é o prefeito assumir agora a prefeitura de Poá, que está aos frangalhos. Qualquer coisa que ele fazer e for melhor. Agora, outra coisa, meu irmão, é você assumir a liderança de um homem chamado Moisés. De um homem que fez coisa extraordinária. Imagina! O que você vai fazer? Você vai falar, meu Deus, quem que eu sou? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer agora? Mas ele, meu irmão, se levantou no poder do Senhor, aleluia. Então, meu irmão, ele foi ali, meu irmão, olha, e Deus usou ele. Então você precisa enfrentar situações difíceis da tua vida. Meu irmão, não se iluda, a vida é difícil. Ah, pastor, mas pensei que você ia falar que a vida é sombra e água fresca. Não é, meu irmão. A vida é você matando um leão a cada dia. Cada dia que eu levanto, meu irmão, é um leão que eu tenho que matar. Cada dia. Então você já tem que levantar firme e forte. Você já tem que levantar com a palavra no coração. Você já tem que levantar declarando, sou mais do que vencedor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido, praga nenhuma chegará na minha casa. Amém? Você já tem que levantar nesse gás, meu irmão. Agora se você levantar, ó dia, ó azar, será que vai dar certo hoje? Meu irmão, desista. Você já foi vencido já. Você já foi vencido. Outro exemplo é Abraão, né? Abraão cria, meu irmão, que Deus iria preparar o milagre da providência para ele. Ele cria. A Bíblia diz, meu irmão, em Romanos, né, que Abraão creu contra a esperança. Já viu esse texto aí? Tudo dentro dele dizia não vai dar certo. Tudo na vista dele dizia não vai funcionar. Mas lá no íntimo, ele cria que Deus iria providenciar o milagre. Então, meu irmão, você precisa ter esse nível de fé. Crer que o negócio vai acontecer. Você precisa crer nisso. A fé, meu irmão, te faz crer que a providência virá, seja qual for a situação.
Meu irmão, eu fui curado, já falei isso várias vezes. Eu fui curado na questão da fé e de finanças, de dinheiro. Eu fui curado isso. Hoje eu não sofro sobre questão financeira, meu irmão. Não. Se tem uma coisa que eu não sofro nessa área, posso sofrer em outras áreas. Porque eu sei e eu tenho a absoluta certeza que Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glórias por Cristo Jesus. Eu creio, meu irmão. E eu já vivi tantos milagres, eu e minha casa, nessa área. Tantas providências de Deus. Então você precisa, meu irmão, crer. Você precisa crer que a providência vai vir. Se você estiver fazendo a coisa certa, dando os passos certos, se posicionando de maneira correta, fazendo o que você tem que fazer, é impossível Deus não realizar milagre. É impossível. Amém? Então, meu irmão, nós precisamos viver isso. Porque o natural, você já está condenado a viver. Porque você é humano. O teu desafio é viver no sobrenatural. Esse é o desafio, meu irmão. É você andar sobre as águas. É você crer contra aquilo que você está vendo, que você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. Então o desafio é você viver no sobrenatural. A Bíblia fala de 3 homens, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não era o nome natural deles, né? A fé os fez enfrentar desafios. Meu irmão, a fé vai te levar a enfrentar desafios na vida. Se você não gosta de desafios, você não é um homem de fé, uma mulher de fé. Porque quem tem fé, meu irmão, vai enfrentar desafios. Vai enfrentar desafios. E você vai vencê-los. E não vai, e vou te falar uma coisa, não vai ficar nem cheiro de fumaça na sua roupa. Amém? Nenhum cabelo seu vai queimar. Você pode ir, meu irmão, para dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais, mas se você tiver fé, ela não te queima. Oh, glória a Deus. O medroso, meu irmão, ele não enfrenta desafios. O medroso, aquele que não tem fé, sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é fugir. É fugir. Ah, não, para mim não dá. Ah, eu não nasci para isso. Eu? Deus me livre. Meu irmão, você tem que ser ousado, meu irmão. Aprenda uma coisa, meu irmão, não fuja, enfrenta os desafios. Se alguém chamar para você para orar, meu irmão, seu joelho vai estar batendo um no outro lá, pá, 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 pá. Mas levanta, fala, onde é que tem que orar? Eu lembro, meu irmão, quando eu me converti, eu me converti na igreja presbiteriana.
E lá tem os dirigentes de culto, né? Quem já foi da presbiteriana sabe. Então vai lá, eles escolhem você, né? E você vai dirigir o culto naquela noite. E eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, e me chamaram para dirigir o culto domingo à noite. Pensa, meu irmão, a Bíblia, né? As letras da Bíblia começaram a criar vida, né? E elas andavam assim, meu irmão, ó. Meu joelho batia um no outro, meu irmão, pá, 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 pá. Mas eu estou lá, firme e forte. Você precisa enfrentar desafios. Não tenha medo, meu irmão. Deus vai te sustentar. Eu não tenho medo de nada, meu irmão. Pode dar o desafio que for, eu posso não saber fazer, mas eu vou dizer para você, eu vou fazer. Eu não vou arregar, meu irmão. Eu não vou amarelar. Eu vou para cima. Porque eu sei em quem tem crido. E Deus vai me dar sabedoria na hora, Deus vai fazer alguma coisa o Senhor vai fazer, meu irmão. Ele vai ter que fazer. Assim tem que ser você, meu irmão. Sabe por que às vezes você não tem nada? Porque você é um fujão. Você é um fujão. Você tem fugido. Quantos de vocês, meu irmão, já era para estar aqui, ó, pregando aqui? Mas tem medo. Foge. Deus queria usar você aqui, ó. Mas você fala, não, isso não é para mim. Não, meu irmão, é para você. Tem medo. Pega essa frase aqui, ó. Quem não desenvolve a fé, não está preparado para o reino. Sabe o que a Bíblia diz, meu irmão? Depois do apóstolo João, o reino de Deus é tomado como? Por esforço. E os que se esforçam, se apoderarão dele. Se apoderarão dele. Então, meu irmão, se você não desenvolver a tua fé, você corre um sério risco de perder o reino. Você precisa desenvolver a tua fé. É a parábola dos talentos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, e para outro ele deu 1 talento de acordo com a sua capacidade. O que ele deu 5 talentos, saiu correndo, desenvolveu e ganhou mais 5. Vinde, bendito do meu Pai, entrai e tomai posse da cidade. O que ele deu 2 talentos, ele saiu e desenvolveu e ganhou mais 2 talentos. Vinde, bendito do meu Pai. Mas o que ele deu 1 talento, Senhor, eu sabia que o Senhor era duro, eu sabia que o Senhor o Senhor era demais, então eu tive medo e eu enterrei o meu talento. Eu estou devolvendo o que o Senhor me deu. Miserável, você sabia que eu era assim, você deveria ter ido e desenvolvido. Arranque aquilo que eu dei para ele e dá para quem ganhou mais. Então, meu irmão, você precisa desenvolver a tua fé. Você não pode ficar criança o tempo todo. Você não pode ficar tomando leite o tempo todo. Você não pode ficar, meu irmão, o tempo todo, pessoa carregando você no colo. Não, meu irmão, vai, não desanima não. Vai dar certo, eu estou aqui. Meu irmão, até quando? Até quando a pessoa vai ficar levando você no colo? Você tem que estar gerando vida, meu irmão, amém?
ganhando vida para o Senhor, ganhando pessoas para o reino, dando testemunho. Mas está lá, meu irmão, 15 anos, com uma mamadeira na boca dele. Toma aí o leitinho aí, toma aí, meu filho. 15 anos, meu irmão, tomando leite. 15 anos, não sabe onde está o livro de Sofonias na Bíblia, não sabe onde está Ageu, manda ele procurar Ageu, ele está lá no Novo Testamento. Meu Deus do céu, você não lê a Bíblia, meu irmão, como você vai crescer? Como você vai ter fé? Como que você faz a fé crescer? Estou terminando. Como que a fé cresce? Lê na Bíblia, se alimentando da palavra. Como que você cresce, meu irmão, que você fica forte? Você vai na academia, começa a puxar ferro, pá, 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 né? Um mês, e toma isso, toma aquilo, é clara de ouro para dentro, né? E aí tá, pá, passa um ano, meu irmão, o bicho começa a crescer, né? Os peitão começa, né? Os bíceps e os tríceps e os quadríceps, né? Começam, né? As coxas começam e parece que né? O Zé Montanha, né? Mas por quê? Porque está fazendo exercício, está musculoso. Agora você não come, não faz nada, fica tudo flácido, vai dar chau, meu irmão, o negócio balanga aqui. Oh, Deus misericórdia, meu irmão. Então como que você faz a fé crescer? Pela palavra, pela oração. Meu irmão, fala para o seu irmão assim, ó. Você sabia que a gente ora aqui na igreja 6:30? Fala para ele. Fala para ele, você já veio alguma vez? Hã? Orar, meu irmão, tem que orar. Se você não ora, como que você vai ter fé? Tem que orar, meu irmão. A Bíblia diz, orai sem... Mas a gente não ora, como que vai ter fé? Então, meu irmão, é isso aí. Multiplique a fé que Deus te deu para você. Você pode vencer o mundo com a fé que Deus deu para você. Se você fizer o que tem que ser feito, eu te garanto que você não vai cair. Te garanto, meu irmão. Se você fizer aquilo que você tem que fazer, obstinadamente, todos os dias da tua vida, o diabo não vai tocar em você. A Bíblia diz o quê? E o maligno não lhe toca. Acha esse versículo aí, ó. Eu acho que é 1 João. A quem é de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca. Quem sabe aí? É 1 João, não é? Aquele que é nascido de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca. Olha lá, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege. Aquele que dele nasceu, o maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar em você, meu irmão, porque você tem o selo de Deus na tua vida. Quando o diabo chegar perto de você, eu vou terminar falando isso. Quando ele olhar dentro dos teus olhos,
ele vai ver a bola de fogo do Senhor lá. Amém? E ele fala assim: se eu mexer com esse aqui, eu estou ferrado. Se eu mexer com esse cara, eu estou ferrado. Se eu mexer com essa mulher, eu estou perdido. Deixa ele para lá. Deixa eu ir atrás dos fracos. Amém? Quantos nascidos de Deus nós temos aqui? Quantos homens e mulheres de fé nós temos aqui? Quantas pessoas que não vão se render ao pecado nós temos aqui? Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Senhor, planta essa semente no coração dessas pessoas, Pai. Deus, levanta homens e mulheres de fé nesse lugar aqui, Senhor. Levanta homens, ó Pai, que vão saquear o reino das trevas, saquear o inferno, Senhor amado. Homens de uma só palavra, mulheres de uma só palavra, homens e mulheres intrépidos que vão orar e os enfermos vão ser curados, que vão orar e os demônios vão bater em retirada. Oh Deus, homens e mulheres ousados, homens e mulheres nascidos da água e nascidos do Espírito, homens cheios do Espírito Santo de Deus. Pai, levanta uma geração de guerreiros aqui, Senhor, que não vão se dobrar, ó Deus, ao mundo, que não vão se dobrar ao pecado, que não vão se dobrar à carne, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós profetizamos isso nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Levanta, Senhor amado, pregadores, levanta, Senhor amado, maridos abençoados, mulheres abençoadas, nesse lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, nós te adoramos nessa noite, pela Tua palavra, Senhor, a fé que vence o mundo. Ah, Deus, é a fé que o Senhor deu para nós. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que você vai vencer o mundo, que você já venceu o mundo, pela fé que habita dentro de você, em nome de Jesus. Amém. Amém?